Uma prática importante entre os primeiros monges era, em todo momento de inquietação interna ou externa, simplesmente se recolherem às suas pequenas moradias particulares, suas celas. Muitos monges aconselhavam aqueles que pretendessem evadir-se ou que desejassem afirmar-se através de bons atos a apenas ficarem em suas celas e lá permanecerem. Não preciso orar nem meditar, só preciso ficar comigo mesmo. Isso me põe em ordem de novo. Nesse lugar de silêncio emergem naturalmente muitos pensamentos e sentimentos, mas eu não os tento expulsar. Na verdade, observo-os antes. Deus e a Deus os direciono, e diante de Deus eles se acalmam. O matemático e místico francês Blaise Pascal percebeu, observando os costumes dos monges antigos, por que a vida corria tão mal entre os homens de seu tempo. Era porque ninguém mais conseguia ficar recolhido em seus aposentos. Pascal entendeu como podia ser saudável a permanência de alguém em seu canto. É um ato que nos conduz à nossa verdade pessoal. Efágrio Pontico desenvolveu um exercício terapêutico interessante e muito eficaz para frutificar essas estadas na cela. Chama-se o exercício do porteiro. Efrágrio baseou-se numa alegoria de Jesus, no Evangelho de Marcos. Ficai de sobreaviso e vigiai, porque não sabeis quando será o momento. Será como um homem que, ao partir para o exterior, deixa a casa e delega a autoridade aos escravos. Indica o trabalho de cada um e dá ordens ao porteiro para vigiar. Sobre os fundamentos desta alegoria, escreveu Evagrio a um monge: sê um porteiro do teu coração, e não deixes entrar nenhum pensamento sem identificação. Interroga cada pensamento um por um, dizendo: és um dos nossos ou um de nossos contrários. Se ele pertencer à casa, encher-te-á de paz, mas se ele for do inimigo, envolver-te-á num emaranhado de raiva, ou te encherá de cobiça. O exercício pode ser posto em prática da seguinte forma: sento-me durante meia hora em meus aposentos, sem orar, sem meditar, sem ler e sem refletir. Isso não é assim tão simples, mas o único requisito é manter essa atitude por meia hora. Pouco a pouco, emergem todos os pensamentos possíveis, e eu interrogo cada um deles. O que pretendes me dizer? Que ânsias guardas contigo? Normalmente sempre perceberei que todo pensamento e todo sentimento tem um determinado sentido. Se interrogo a minha raiva o que ela me tem a dizer, ela provavelmente me responderá: cerca-te melhor. Não deis tanto poder aos outros. Resolve o problema, em vez de te irritares com ele. Assim a raiva se transforma num impulso positivo. Se o ciúme bate à minha porta, pergunto-lhe que ânsias ele oculta. Ele provavelmente me dirá que tenho a necessidade de que os outros não amem a ninguém, senão a mim, que para meu marido ou mulher, ou para meu amigo, eu quero ser a única pessoa amada. Se confesso a mim mesmo que sinto esta necessidade, percebo quanto ela é descabida. Mas não me condeno por causa dela. Ao reconhecê-la, posso relativá-la. Da mesma forma, posso interrogar o medo ou a depressão, e assim entender-me com esses sentimentos. E logo percebo que, afinal, eles têm algo de bom a me dizer. O medo pode me indicar a medida certa, a medida que me considero apto a alcançar, mas também a medida certa referente às expectativas que voto à imagem que faço de mim mesmo. Talvez Jung tivesse em mente o exercício do porteiro, quando disse que a depressão é uma dama vestida de preto. Se ela bater à tua porta, deixa-a entrar serenamente. Ela tem coisas importantes a te contar. Evagrio concluiu
que algumas emoções tornam duvidosa nossa autoridade doméstica interior. São como moradores que pretendem tomar conta de tudo em nossa casa, a ponto de não podermos mais morar lá. A tais pensamentos eu devo mostrar a porta e em seguida fechá-la para eles. Esta é a tarefa do porteiro. Por exemplo, se alguém me ofendeu profundamente, não posso permitir que a ofensa me invada, pois caso contrário, ela ficaria junto de mim e me envolveria por completo. Se abancaria em minha casa e me poria para fora, o que não seria bom para mim. É interessante fazer algumas experiências com essas questões. Uma participante de um dos meus cursos tinha problemas com sua filha e nenhuma terapia nem apoio espiritual de nada adiantou. Ela tinha medo de, durante o exercício do porteiro, ver-se a voltas com uma daquelas preocupações. Mas basta perguntar ao sentimento em questão: que ânsias guardas contigo? Para que, em meio às preocupações, sintamos paz interior. Algumas pessoas dizem que, deixando-se os pensamentos e sentimentos fluírem, pouco se aproveita deles, mas o medo de que os pensamentos transbordem é geralmente sem fundamento. Se todos os sentimentos devem ser liberados, não precisam se anunciar à força da palavra. Assim, muitas pessoas vivenciam durante essa meia hora um estado de paz. Sentem de imediato uma profunda paz interior. Não precisam de nenhuma energia adicional para subjugar ou conter pensamentos indesejáveis. Tudo é liberado, pois tudo tem um sentido e tudo, enfim, pode nos conduzir a nós mesmos, ao nosso âmago, à nossa verdade. E só a verdade pode nos tornar livres. É preciso coragem para assumirmos nossa verdade pessoal, mas a libertação de todos os sentidos e pensamentos já nos disponibiliza o ânimo necessário. Um excelente recurso é estabelecermos que os sentimentos não nos invadem, mas pelo contrário, nós os questionamos. Tenho, portanto, um ponto de vista segundo o qual as emoções me vêm de fora. A representação do porteiro me proporciona, ao mesmo tempo, segurança e clareza para lidar com os pensamentos e sentimentos, que passam a ser úteis e não me dominam mais. O exercício do porteiro é, sobretudo, uma grande paz e um intenso silêncio. Em todo caso, não é um exercício de rotina. Só quando sentirmos uma profunda inquietação, devemos tomar essa meia hora para sentar em nossos aposentos e interrogar todos os pensamentos e sentimentos que nos venham de encontro.